Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai se dedicar a estudar um pouquinho sobre a questão hormonal da reprodução, né? Os hormônios envolvidos no desenvolvimento sexual humano, tanto masculino quanto feminino. Então, para a gente começar, eu queria trazer para vocês o que são os hormônios, né? A gente ouve tanto falar sobre eles, né? A questão da puberdade, a puberdade é a idade dos hormônios, os hormônios disso, hormônios daquilo. Então, o que, que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas que realizam uma comunicação dentro do nosso corpo. Geralmente, eles são produzidos por glândulas e são reconhecidos por receptores neuronais específicos do nosso corpo. O maior órgão para receber, né, e captar essa comunicação hormonal é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele reconhece todos os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo e ele responde, ele manda uma resposta para esse sinal, né, de comunicação que é o hormônio. Então, por exemplo, quando a criança, né, está crescendo, todos os músculos, todos os ossos estão mandando informações para o cérebro e o cérebro ele vai captando e registrando essas informações. Quando, né, mais específico da nossa disciplina, com a questão do ato sexual, quando vai acontecer o ato sexual, as nossas glândulas, né? Então, como eu dei o exemplo dos meninos, né? A próstata, que é o órgão reprodutivo, a glândula responsável pelo prazer sexual masculino, manda hormônios para o cérebro manda a resposta fisiológica, acelerando o coração, favorecendo a ereção peniana, aumentando a lubrificação do canal da uretra. Então, nas mulheres, a mesma coisa, né? Quando o cérebro reconhece os estímulos hormonais, essas mensagens químicas, né, de comunicação do corpo, manda a resposta. Então, aumenta a lubrificação do canal vaginal. Os pequenos lábios, eles também recebem mais sangue, né, para favorecer a abertura do canal vaginal. Enfim, tudo se comunica no nosso corpo por meio de hormônios, beleza? E aí existem vários tipos de hormônio: hormônio de crescimento, hormônio do sono. Então, a gente está nas nossas atividades normais diárias e quando diminui a luminosidade, né? Quando chega o fim do dia, lá umas 8 horas, 9 horas, o nosso corpo já vai liberando, né, hormônios que favorecem o sono. Hormônio de estresse na nossa sociedade hoje em dia, né? Muita gente vive atarefado, nervoso, vive correndo, vive estressado, e isso gera mensagens químicas. E o nosso cérebro reconhece essas mensagens químicas respondendo a essa comunicação. Então, quando a gente está. Peraí, deixa eu aceitar quem está chegando aqui. Quando a gente está nervoso, estressado, o nosso corpo ele vai produzir uma série de substâncias que são os hormônios, né? No caso, os hormônios de estresse, a noradrenalina, adrenalina, tem um outro hormônio que agora me foge, mas hormônios de estresse, tá? E aí vai gerando uma resposta fisiológica. Então, nosso coração fica sobrecarregado, né? Aumenta a pressão, a gente fica mais ligadão. Então, tudo se comunica por meio de hormônios. E os hormônios sexuais também, que é o foco da nossa aula de hoje. A gente vai ver como é que o nosso corpo manda essa comunicação e como o nosso cérebro responde a esses hormônios sexuais. Tudo bem até aqui, gente? De novo, eu preciso que vocês abram o microfone porque eu perco a visão ali do chat, tá bom? Sussa, né? Então, hormônios são essas substâncias de comunicação. Acontece que quando a gente começa, né, ali nos 11, 12, hoje em dia a puberdade tem acontecido mais antecipada, né, mais cedo. Então, 11, 12 anos, 13 anos, o que acontece com o nosso corpo? Acontece a idade que a gente chama de puberdade. E o que é a puberdade biologicamente falando? As nossas glândulas sexuais, elas começam a produzir hormônios sexuais. Então, o nosso corpo começa a aprender como é que se comporta sexualmente no sentido biológico, beleza? Então, tudo que tá aprendendo, né, gente? Sei lá, você vai aprender uma língua, você vai falar tudo errado no começo. Você tá aprendendo a desenhar, você vai aprender a desenhar tudo errado no começo. Então, na puberdade, os nossos hormônios, eles estão em completa desarmonia. Tá? Muitos são produzidos, depois eles são pouco produzidos, e aí uns produzem de mais, outros produzem de menos. Então, por isso que a puberdade é uma idade tão complexa.
tá? Porque se o nosso cérebro está recebendo diariamente essa quantidade hormonal e mandando resposta, uma resposta padronizada, beleza, o teu corpite funciona. Uma resposta que é desarmônica, fica uma loucura, né? Por isso que na puberdade a gente fala, né, que às vezes a pessoa está querendo transar com a primeira coisa que passa, às vezes não quer sair da cama, fica lá no casulo, né? Então, devido à instabilidade da produção hormonal nesse período, é que a gente tem essa desarmonia, essa instabilidade, inclusive emocional, né, galera? Porque se os hormônios, eles estão comunicando como é que o nosso corpo está em resposta, né, a essa produção, se tá uma produção desarmônica, o nosso corpo ele vai estar respondendo aí de uma maneira caótica também. Então, isso tem influência, inclusive, na resposta emocional, né? Então, o nosso cérebro, ele está aprendendo a lidar com as emoções, com os novos formatos do nosso corpo, com as novas necessidades do nosso corpo, isso gera angústia, né? Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, que tá uma loucura para todo mundo, para quem tá na idade da puberdade, e aí sinto dizer, vocês estão nela, por mais que já estejam aí com 15, 16, a puberdade hoje em dia ela tá se estendendo, né? A adolescência ela se estende até uns 20 e pouquinhos anos. Então, o nosso corpo vai estar aí na produção desses hormônios e uma situação emocional também instável. Pandemia, né? Tá caótico pra gente, para quem tá na puberdade deve estar muito mais, porque isso tem interferência também na saúde emocional de vocês. Beleza? Tudo certo até aqui? Então, por isso que nessa idade o nosso corpo está aprendendo a produzir esses hormônios, ele está aprendendo a se comunicar quimicamente, tá? Então, para as meninas, é extremamente normal a menstruação ser desregulada nesse período, tá? Então, menstruei um mês, aí para 3 meses, aí depois volta, menstruei durante 20 dias, aí depois para. Por que isso? Porque os nossos hormônios estão entrando em equilíbrio ainda, a gente está aprendendo a produzi-los, beleza? E até que isso aconteça, demora um tempo. Show? Consequência disso, dificílimo saber período fértil quando a gente está na puberdade, tá? Porque para descobrir o nosso período fértil, a gente precisa de padrão, a gente precisa de regra, a gente precisa contar o tempo de maneira regrada. Se a gente não tem isso, a gente não tem precisão no período fértil. Mais para frente eu vou voltar nesse assunto com vocês, tá bom? Só para a gente continuar aqui. E onde os nossos hormônios eles são produzidos? Como a gente vai dar o foco nos hormônios sexuais aqui nessa aula, então a gente vai falar deles, tá? Os principais hormônios sexuais são as gonadotrofinas. Esse é o nome, né? A classificação que esses hormônios recebem, porque gônadas são as nossas glândulas que produzem células reprodutivas. Então, as gonadotrofinas, elas vão estimular a produção de outros hormônios. Beleza? Então, é como um efeito em cadeia, né? Se você tem um hormônio, você vai ajudar a produzir outro, que vai ajudar a produzir outro. Se você não tem um hormônio, aí não produz o outro, aí não produz o outro. Então, isso a gente chama na biologia de feedback. Você pode ter um feedback positivo ou um feedback negativo. Feedback positivo, eu tenho um hormônio, vou produzir o outro. Feedback negativo, se eu tenho um hormônio, eu não produzo o outro. E isso vai acontecer com a maioria dos hormônios no nosso corpo, tá bom? Um exemplo muito contextualizado, que não tem a ver com os hormônios sexuais, mas que é um exemplo de feedback negativo, né, no nosso corpo, é o ADH. Então, tá ligado quando você tá na balada e você começa a beber, ingerir álcool, beber cerveja, vodka, enfim, qualquer coisa, daqui a pouquinho já dá aquela vontade de ir no banheiro. E aí você fala, nossa, vou começar a fazer xixi, vou para sempre, e aí toda hora você quer ir. Qual que é o lance? O álcool, ele é um inibidor de um hormônio que a gente tem, o ADH, o hormônio antidiurético. Então, se ele é antidiurético, o que ele vai fazer? Ele vai segurar o xixi. Se eu tô tomando álcool e ele tá inibindo um hormônio que segura o xixi, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer muito xixi. Então, conforme você toma o álcool, você vai fazer mais xixi, porque ele tá inibindo o hormônio que segura o xixi. Pegou a ideia? Então, o hormônio, ele tá sempre sendo lido pelo nosso cérebro e o cérebro tá mandando a resposta de acordo com aquele hormônio que tá presente ali. Beleza? Onde que ela é produzida? Onde que essas gonadotrofinas, elas são produzidas? Elas são produzidas na hipófise, que é uma região específica aqui do cérebro. Então, olha aqui nessa imagem, ó. Tem o cérebro,
E aí vão ter várias áreas, né? Córtex frontal, hipotálamo, tálamo, e aqui no meio, bem na região atrás dos olhos, um pouquinho para baixo, essa gotinha aqui, essa rosinha, é a hipófise. Então, as gonadotrofinas, elas são produzidas aqui e vão ter influência nas nossas gônadas, nas nossas glândulas. E vão ser reconhecidas, né? A quantidade hormonal vai ser reconhecida por ali também. Os hormônios produzidos no cérebro, eles vão estimular as glândulas, né, as gônadas, no caso, que são as glândulas reprodutivas, a produzir outros tipos de hormônio. E aí a gente vai entrando um pouco mais na nossa matéria. Quais são os principais tipos de gonadotrofinas, né? As gonadotrofinas, elas atuam nas gônadas. Então, de novo, isso para fixar bem, galerinha. Quando eu falo gônada, eu estou falando de glândula responsável pela produção de célula reprodutiva. Quem é a glândula responsável pela célula reprodutiva masculina? O testículo. O testículo é a gônada masculina. E na mulher, a gônada feminina são os ovários, que vão produzir os óvulos, que são as células reprodutivas femininas. Beleza? Então, a hipófise em constante comunicação com testículos e ovários. Show? As gonadotrofinas, elas são de dois tipos, produzidas lá na hipófise. É o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Então, esses dois tipos de hormônios, eles vão atuar nas glândulas e vão desencadear também respostas hormonais dessas glândulas, beleza? Que depois tudo vai ser lido pelo cérebro e aí a gente consegue desenvolver ou uma atividade sexual, ou uma ovulação, ou um amadurecimento dos espermatozoides, enfim, tá bom? Então, são esses dois tipos de gonadotrofinas que vão estar presentes tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? As gonadotrofinas, o LH e o FSH, estão presentes tanto no corpo dos homens quanto no corpo das mulheres, beleza? E aí a atuação desses hormônios no corpo da mulher e no corpo do homem é diferente. Eles vão estimular hormônios diferentes, tá bom? Vamos entrar, então, no mérito da questão? Vamos ver o que o LH e o FSH fazem no corpo do homem e no corpo da mulher? Nos homens, tanto um quanto o outro, tanto o luteinizante quanto o folículo estimulante, eles vão estimular a produção da testosterona. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse hormônio tão famoso aí, né, que é a testosterona, que é responsável por várias coisas no corpinho do homem. Dentre elas, o amadurecimento dos espermatozoides, e aqui eu quero fazer um parênteses, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a esterilidade masculina, né? Então, homens que às vezes não conseguem ter filhos. Por quê? Ou os espermatozoides não estão maduros, ou o número de espermatozoides, né, não é suficiente para fecundar o óvulo. Então, alguns dos problemas de fertilidade masculina estão associados aos hormônios, tá bom? Não são só esses as causas da esterilidade masculina, mas pode ser falta de LH e FSH, pode ser falta de testosterona, tá bom? Vamos aprofundar na testosterona. O que ela é? Ela é o hormônio responsável pelo crescimento peniano, então o desenvolvimento da genitália masculina e também o desenvolvimento das características sexuais secundárias. O que são as características sexuais secundárias? Nós humanos, galera, nós somos uma espécie de mamífero que a gente, olhando para as pessoas, a gente reconhece o sexo biológico. Então a gente olha para alguém, a gente sabe que é uma mulher, a gente olha para alguém, a gente sabe que é um homem. Por quê? Porque eles têm características sexuais secundárias. O que são isso? Então, nos homens, a testosterona, ela vai gerar, né, pelos pubianos, então pelos na região peniana, no peito, na axila. O desenvolvimento muscular, então, desenvolvimento do tronco, né, ombros, costas e braço, é favorecido pela testosterona. A voz, né, então, os meninos, os homens, eles têm pomo de Adão. Sabe aquele carocinho que fica aqui no pescoço? Que é um carocinho que quando eles falam mexe assim? Isso é o pomo de Adão. Isso é uma característica sexual secundária masculina. Mulheres não têm isso. Então, essas são as características de que a gente bate o olho e reconhece que é um macho dessa espécie, não uma fêmea, beleza?
e outras características também. Então, a testosterona é esse hormônio responsável pelas características sexuais secundárias. Isso nos homens, tá? Nas mulheres, as gonadotrofinas elas vão atuar de outra maneira. E aí lembra que quando eu estava falando sobre os mapas anatômicos, eu falei que homem é tudo junto e misturado, super simples, e mulher é super complexa, tem um monte de nome, um monte de coisinha. Gente, mulher é um bicho muito complexo. Tem vários outros hormônios atuando ali no corpício das mulheres, tá bom? Então, vamos ver o que essas gonadotrofinas fazem. Nas mulheres, tanto o hormônio luteinizante quanto o folículo estimulante, eles estimulam a produção de outros hormônios, que são o estrógeno e a progesterona. No homem era só um, só a testosterona. Na mulher, tem esses dois, e esses dois vão atuar de maneiras diferentes também. Então, bora ver o que esses caras vão fazer. Estrógeno. O estrógeno ele é responsável por desenvolver as glândulas mamárias e está associado à produção da prolactina, que é um segundo hormônio. Então, vamos lá. Ai, professora, quer dizer que então, se eu tenho um seio grande ou um seio pequeno, é por conta do estrógeno no meu corpo? Também, mas não é somente por causa disso. O desenvolvimento das glândulas mamárias, né, o tamanho do seu seio, ele está envolvido com duas questões, a questão hormonal, e aí sim o estrógeno, e a questão genética, né? Então, você vai analisar como é o corpo aí das mulheres, da família do seu pai, da família da sua mãe, e isso tem uma herança genética para você. Então, o nosso corpo, ele tem uma questão biológica, genética, que veio dessa herança, né? Então, o fato, às vezes, de um homem ser mais musculoso ou menos, mais alto ou menos, as mulheres também, né? Ter um corpo, uma glândula mamária mais desenvolvida ou menos, e isso também está associado à nossa genética. Mas também tem um quê hormonal nisso, tá bom? Então, o hormônio responsável por isso é o estrógeno. Que está associado à produção de prolactina. Então, veja, lembra que eu disse que o hormônio que estimula o outro, que estimula o outro. Prolactina é um hormônio que já tem no corpo das mulheres, mas ela está em baixa quantidade. Quando é que a prolactina vai estar alta? Quando a mulher estiver grávida ou lactante. Lactante é quando ela está amamentando. Então, aqui, ó, prolactina é o hormônio que estimula a produção de leite nas mulheres grávidas. Então, ao longo da gravidez, a gente percebe que o seio da mulher vai aumentando. Então, bastante estrógeno, bastante prolactina. Depois, quando o bebê nasce, também a prolactina vai ter que estar sempre alta para poder gerar leite. Ah, dona, quer dizer que então, se às vezes eu não tenho muito leite para dar para a criança, pode ser um distúrbio hormonal? Pode ser um distúrbio na prolactina. Tá vendo, galera, como o estudo dos hormônios, ele é muito importante? Basicamente, tudo no nosso corpo envolve os hormônios, porque eles são a comunicação, né, entre as partes do nosso corpo e o nosso cérebro, beleza? Por isso também que as mulheres ficam bem louconas, assim, ao longo, né, do seu ciclo menstrual, porque às vezes os hormônios vão estar no pico da produção e do nada, de um dia para o outro, essa produção cessa, ela despenca. E isso acaba gerando consequências, inclusive emocionais, psicológicas, tá? Tendo uma substância ali, tem uma substância ali, de repente o cérebro identifica que parou a produção dela, pô, peraí, o que está acontecendo? E aí, muitas vezes, nem sempre as mulheres se entendem, né? É normal, é normal. Isso acontece com todo mundo. E não é frescura, meninos. Não é frescura. TPM não é frescura. Todas as dores e todos os sintomas que as mulheres sentem não são frescura, são hormônios sendo produzidos de mais ou de menos ali, beleza? Outro deles que vai interferir, né, na questão sexual feminina é a progesterona, que é o terceiro hormônio que é influenciado ali pelo LH e o FSH. A progesterona, ela faz o quê? Ela atua no desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Então, vamos lá, o que são essas características sexuais secundárias? Desenvolvimento dos quadris, né, então ficar com uma bunda maior, né, o quadril mais largo, desenvolvimento dos pelos pubianos ali no monte de pubis, onde a gente viu a aula passada, então na região da vulva, nas axilas, um afinamento da cintura, causando o que popularmente é conhecido como corpo de violão, né, um corpo que vai diferenciar uma mulher de uma menina.
Então, as características sexuais secundárias, elas diferem, elas dão o que a gente chama de dimorfismo sexual na nossa espécie. A gente consegue diferenciar um macho da espécie, a gente consegue diferenciar uma fêmea da espécie, e mais, a gente consegue diferenciar um adulto de uma criança. Como? Por meio dessas características sexuais secundárias. E quem é que fabrica características sexuais secundárias? Quem tem hormônio sexual no corpício. A partir da puberdade, nosso corpo vai produzir hormônios sexuais. Beleza até aqui, gente? Tá dando para entender? Dá um salve aí para mim. Sim, dona, não, dona? Sim, Tati, eu só tenho uma dúvida. Pode perguntar. A qualquer momento vocês podem perguntar, gente. Tá. Por que que falam que depois que a menina tem, tipo, começa a ter relação sexual, ela, entre aspas, dá uma encorpada? É verdade ou é Boa! mito? Tem total a ver, sim. Sim, a mulher, depois do primeiro ato sexual, ela vai ter um leve desenvolvimento do corpo. Por quê, Duda? O ato sexual, ele é um ato que estimula a produção hormonal. Então, quando a mulher está estimulada sexualmente, vai ter produção de estrógeno, progesterona, ocitocina, um monte de outros, serotonina, hormônios relativos ao prazer, né? Então, isso vai gerar um leve, mas assim, não é gigante. Ai, essa daqui já teve relação sexual porque olha o corpo dela. Não é assim. Mas a produção hormonal, ela aumenta depois da relação sexual. Então, sim, não vai dar para parecer, né? Não vai, tipo, nossa, virou mulher de uma hora para outra. Ah, porque já teve relação sexual. Não, porque os hormônios estão começando a ser produzidos ali. Mas uma coisa pode sim estar associada à outra. Tudo bem? Sim, obrigada, Tati. De nada. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Vocês podem perguntar, viu? Não tem. Até aqui tudo certo? Dúvidas sobre desenvolvimento sexual, desenvolvimento hormonal? Ao longo do ciclo, galerinha, pelo menos ao longo do ciclo feminino, né, do ciclo menstrual, esses hormônios, eles vão estar em diferentes quantidades a depender, né? Então, no começo do ciclo, logo na menstruação, esses hormônios vão estar em uma dosagem. Vai passando o tempo, esses hormônios eles vão aumentando. Aí no meio do ciclo vai ter a ovulação. Depois eu mostro o gráfico para vocês. No meio do ciclo vai ter ovulação. O que, que acontece? Despenca esses hormônios, aí a mulher começa a entrar em TPM. Aí depois tem a menstruação, alguns começam a aumentar. Então, a dosagem de cada um deles é muito variável, inclusive dentro de um mês, beleza? Por isso que eu brinco, né, com vocês que a mulher é mais complexa que o homem, porque tem muito mais processos bioquímicos acontecendo dentro do corpo da mulher. Show? Sim ou não? Tá. Quem cala consente, então vai entender que vocês estão sem dúvida, tá? Vamos agora, galera, já que a gente está na aula de hormônio, eu quero trazer um pouco para vocês a questão do anticoncepcional hormonal, popularmente conhecido como a pílula anticoncepcional, aquela que as mulheres tomam todos os dias e tal. Vamos entender como ela funciona, porque ela tem a ver com o hormônio. Bom, cada pessoa, no caso, cada mulher, né, já que é a mulher que toma essa pílula anticoncepcional, cada mulher ela tem o seu nível hormonal ideal único. Então, a minha quantidade de hormônio é diferente da quantidade de hormônio da Duda, que é diferente da Maria, que é diferente da Giovana, que é diferente. Cada mulher tem a sua produção hormonal. E esses níveis, eles variam, beleza? O nosso cérebro, ele vai reconhecendo essas dosagens hormonais diariamente, porque cada mulher vai ter o seu próprio padrão, tá? Quando a mulher toma a pílula anticoncepcional, o que, que acontece? Ela está tomando estrógeno e progesterona sintéticos. E aí o cérebro vai mandar uma mensagem para a gônada, que é o ovário, falando assim: ovário, não precisa produzir estrógeno e progesterona, porque a dosagem hormonal da dosagem desses hormônios no sangue já está alta. Então, o que, que acontece? Quando o ovário não produz esses hormônios, ele não amadurece. Então, olha lá, ó. Quando se toma anticoncepcionais hormonais, o cérebro vai reconhecer essas dosagens sem o corpo ter que produzir esses hormônios. Se o ovário não está produzindo esses hormônios, ele não vai deixar amadurecer o óvulo. Então, não vai ter a ovulação, beleza? Se ele não produz hormônio, ele não amadurece, não sai óvulo dali.
Quando o ovário não produz o hormônio, não tem ovulação. Ovulação é o amadurecimento uma vez por mês de um óvulo. Sem ovulação, não tem o óvulo. Sem o óvulo, não tem como ter a fecundação, não tem como ter o encontro do óvulo e do espermatozoide. Sem encontro de óvulo e espermatozoide, não tem como engravidar. Percebe? Então, o que é a pílula anticoncepcional? Você está tomando hormônio sintético, impedindo o teu ovário de produzir esses hormônios, e aí você não vai ter ovulação. Se não tem óvulo, não tem fecundação, não tem como ter gravidez. E aí, vamos lá para as especificidades. Professora, beleza, tô tomando aqui, mas eu esqueci. Esqueci de tomar ontem a minha pílula. O que eu faço? Então, qual que é a recomendação dos médicos? Esqueceu um dia, na hora que você lembrar, se for no mesmo dia, você toma aquele remédio. Você só lembrou no dia seguinte. Então, vamos supor que ontem eu esqueci, hoje eu tenho que tomar. Então, eu tomo a pílula de ontem e a de hoje. Beleza. Professora, mas já fazem 4 dias que eu esqueci de tomar a pílula. Qual que é a recomendação, galera? Para tudo. Você não vai mais tomar a pílula. Você vai esperar vir a sua menstruação. No primeiro dia da próxima menstruação, você começa uma cartela nova, porque aí você vai regular os seus hormônios. Porque, gente, cada comprimido daquele tem uma dosagem hormonal diferente. Para você continuar menstruando, né, para o corpo continuar liberando o endométrio, aquelas pílulas, elas têm dosagens hormonais diferentes, beleza? Então, esqueci mais de 2 dias, mais de um dia, né? Espera vir a próxima menstruação, começa uma cartela nova. Começou a cartela nova, aí você toma sem esquecer, sem parar mais, beleza? Por isso que a gente recomenda tomar a pílula sempre no mesmo horário, porque o cérebro começa a entender esse padrão. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, ai, dona, a minha amiga começou a tomar a pílula X para o futuro, não sei o que lá. Então, eu vou tomar também, porque para ela tá funcionando. Gente, lembra, cada pessoa tem a sua dosagem hormonal única. O que é necessário fazer para tomar anticoncepcional? Você vai no médico e ele vai te pedir um exame de dosagem hormonal. Você vai ter ali qual que é a sua dosagem. Você tem que tomar uma pílula que é mais alta do que a tua dosagem. Por quê? Se você toma uma pílula com uma dosagem hormonal inferior, o teu cérebro, ele está fazendo a medição diária. Ele vai falar assim, ovário, pode continuar produzindo hormônio porque está baixo. E aí, por isso que às vezes algumas mulheres, elas acabam engravidando mesmo tomando anticoncepcional. De duas, uma, ou ela está tomando uma dosagem muito baixa, ou ela está tomando errado. Então, é preciso ter acompanhamento médico, tá, gente? Não é só sair tomando qualquer anticoncepcional por aí, não, que tá tudo bem, que tá protegida. Então, precisa saber a sua dosagem hormonal, precisa ter um acompanhamento médico para isso. Show de bola? Dúvidas, questionamentos, crises existenciais sobre pílulas anticoncepcionais? Nenhuma, duvido. Vocês estão aí com vergonha de perguntar. Vamos lá, então, ó, ninguém perguntou, mas vamos lá. Qual que é a eficiência desse método, né? Então, eu tomar a pílula anticoncepcional, vou estar me protegendo? Gente, digo e repito e vou repetir várias vezes, não existe método contraceptivo que é 100% seguro. Nenhum é 100% seguro. Ah, professora, mas mesmo os cirúrgicos, né, a vasectomia e a laqueadura, galera, lembra que na aula passada eu ainda brinquei, né, 99% anjo, mas aquele 1%. Aquele 1% evita, né, não impede que seja todo 100%. Tem vasectomia que é revertida, o óvulo acha um jeito de entrar, enfim. Então, a eficiência da pílula anticoncepcional, das mais modernas, né, varia entre 96, 97 a 98% de eficiência. Então, é um método seguro contra a gravidez. As pílulas anticoncepcionais, elas não previnem as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, só existe um método que previne contra a gravidez e contra as doenças sexualmente transmissíveis, que é a camisinha.
beleza? Que é um método de barreira, diferente desses métodos hormonais. Então, nas próximas aulas, a gente ainda vai trabalhar o que é um método de barreira, o que é um método hormonal, quais os outros milhões de métodos contraceptivos que existem, tá bom? Mas eu queria saber as dúvidas de vocês. Vocês estão quietos demais. Tô gostando disso, não. Cadê vocês? Deixa eu voltar aqui. Tá todo mundo vivo aí? Se tiver dúvida para abrir Eu o tô microfone, viva. se tiver vergonha de abrir o microfone, pode escrever a pergunta aqui. Fala aí. Pode falar, Cauã. Não? Galerinha, já que vocês não estão perguntando, eu vou falar, porque são dúvidas que vocês têm, e acho que talvez vocês estão com vergonha de perguntar. Os métodos contraceptivos hormonais, então a pílula, ela tem bastante contraindicação. Então, ela pode gerar, né, distúrbios de circulação na mulher, trombose, pequenos AVCs, né, que são acidentes cardiovasculares. Então, para tomar a pílula anticoncepcional, tem que tomar com muita consciência. Ao longo do tempo, né, tomar pílula anticoncepcional durante um longo período de tempo pode gerar dificuldades de engravidar? Sim. Então, por quê? O teu corpo ele não aprendeu a produzir aqueles hormônios, o teu ovário ele não aprendeu a amadurecer o óvulo. Então, depois que você para de tomar o anticoncepcional, ele demora um tempo até fazer isso sem a ajuda do hormônio sintético, beleza? Pode ter problemas de circulação? Pode. Que mais que a galera me pergunta? Me perguntaram a diferença entre a camisinha do posto e a camisinha que se compra na farmácia. Se tem diferença e tal. Com relação à eficiência, galera, a eficiência é a mesma, tá? Então você não precisa comprar uma de alta tecnologia para evitar a gravidez e para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Qual que é a diferença entre elas? Vai ser textura, cor, cheiro, gosto, essas paradas mais gourmets aí que vocês curtem. Então, isso tem de diferença, porque a camisinha do posto é básica, né? Só faz a função dela. As outras vão ter outra diferença, mas a eficiência é a mesma. O que eu estava discutindo com o pessoal é que existe uma técnica para colocar a camisinha, tá? Você não pode colocá-la de qualquer jeito. Então, a primeira coisa, você só vai colocar a camisinha quando o pênis já estiver ereto, quando ele já estiver preparado para o ato sexual. Não pode colocar com ele na posição anatômica, tá? Sem ele estar ereto. Aquele reservatório de espermatozoides tem que segurar ele, porque se entra ar, se deixa ar ali, pode ser que ela estoure, beleza? Então, segura o reservatório com o pênis já ereto, aí sim. Terminou, né? Teve o ato, o homem ejaculou, terminou. Retira, não reaproveita a camisinha, beleza? É uma a cada ato sexual, beleza? Porque o fato dos espermatozoides estarem ali e o pênis não estar constantemente com a ereção, pode haver vazamento. Então, assim, tem uma série de coisas. Eu gosto dessa aula ao vivo, porque aí eu sempre peço um voluntário, a gente aprende a colocar as camisinhas, eu mostro os métodos contraceptivos, tem a camisinha feminina lá na escola para mostrar para vocês. Então, assim, é muito legal, mas por aqui a gente faz com o que a gente tem, né, gente? Mais alguma dúvida? Vocês têm perguntas sobre hormônios sexuais? Tá tranquilo? Gente, eu vou parar de gravar então, que talvez seja isso que está inibindo a dúvida de vocês. Pronto.